Tem mais alguém que vocês levariam pra Copa que o Tite não levou? E o Gabigol. Pra mim é Gabigol. Pra mim, Gabigol. Não pode ficar fora na minha. Se você leva 9 atacantes, ele levou 9 atacantes? 9. Como é que não leva o Gabigol? Não. Nação, é isso daí. Então nós vamos analisar aqui no nosso canal os comentaristas falando aí na repercussão sobre o Flamengo e também o Neto aí detonando a seleção brasileira porque o Gabigol, ídolo do Flamengo, não está na lista de convocados do Tite. E nós vamos analisar aqui, mas antes, nação, chega explodindo o dedo no like aí, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos. E antes da gente ir pro vídeo, quero deixar para você que quer fazer uma renda extra de 3 mil a 5 mil reais, clica no link na descrição ou no link que está no comentário fixado para você aprender a receber comissões como essa, usando apenas o poder da internet e uma conexão juntamente com o seu celular para você receber essas comissões. E não é golpe, não é fraude, não se preocupe, clica aqui no link embaixo e você vai aprender como você também pode fazer essa renda extra. Então, sem mais delongas, bora para mais um vídeo do nosso Mengão. Tem mais alguém que vocês levariam pra Copa que o Tite não levou? E o Gabigol. Pra mim é Gabigol. Pra mim, Gabigol. Não pode ficar fora na minha. Se você leva 9 atacantes, ele levou 9 atacantes? 9. Como é que não leva o Gabigol? Não dá. Não tem... Gabigol e Dudu teria que estar. Pra mim, Gabigol e Dudu. Também, pra mim, Gabigol e Dudu teriam que estar por tudo que fez. Vocês estão falando de Flamengo? O Yuri Alberto, ele deu uma entrevista num podcast agora recentemente e ele resgatou o que aconteceu na final da Copa do Brasil entre Corinthians e Flamengo. Dá uma olhada na declaração dele, que eu quero... O capitão adora falar de Corinthians e Flamengo juntos, assim, no mesmo jogo. Depois ele que fica passou super assim. feliz. Yuri, vamos ouvir o Yuri. Irmão, Nossa, eu jurava que o Corinthians ia ser campeão, Isso irmão. aí foi tristeza, Irmão, vou falar pra você. Quando acabou o jogo, nós tava reunidos ali pras penalidades. Você olhava pra arquibancada, irmão. Os torcedores do Flamengo com ele desse tamanho assim. Estádio um silêncio, mano. Não, eu lembro, tá. Aí o filho da mãe do Gabigol vai lá, Não, ele bate o pênalti e o filho ele da mãe mudou o vai lá. jogo. Parceira, né? Muito. Gente boa pra caramba. Ele é parceiro nosso também. Beijo pro pessoal do Podpah, que você deu pra gente a entrevista do Yuri aí. Eu acho que assim, quando a gente projetou esse confronto, o que a gente dizia o Flamengo é muito superior. Sim. Mas se for aos pênaltis, a vantagem se inverte, não só pelo contexto, mas pelo fato de ter o Cássio do outro lado. Cássio, eu estava no Maracanã. E ele não tá mentindo, não. Como historiadora? Historiadora das coisas do bom futebol. Tá. Quando começa a cobrança de pênalti, é um silêncio sepulcral. No ar, assim. E depois que o Gabriel vai lá, converte e anima, porque ele chama, né? A imagem parou ali, mas ele faz assim, ó. Ele vai ali onde fica as principais organizadas do Flamengo e ele chama pro jogo. Isso muda o jogo. Muda. O capitão já teve ali. Ele né? O jeito que ele chamou ali a responsabilidade. Exatamente. Bate E Não ele só os sabe fazer flamenguistas isso. sentiram aquilo naquele momento que poderia virar o jogo e tá mais pro Flamengo. Os corintianos sentiram também. Eu não estava no Maracanã, mas vendo a comemoração do Gabigol após marcar o pênalti, você fala, ih, rapaz, agora vai mudar de lado o favoritismo. Porque a gente não viu isso no Cássio. Por exemplo, tudo bem, o Cássio é um mega pegador de pênaltis, fez a melhor temporada, na minha humilde opinião, da carreira dele no Corinthians em 2022, mas não conseguiu ser o protagonista dos pênaltis. Não conseguiu. E o Gabigol converteu a cobrança dele e se tornou protagonista não só pela cobrança, mas pela forma que ele celebra e traz o Maracanã inteiro. Ele transformou o Maracanã no inferno. Lembra contra o Galo? Olha o poder que ele tem. Como ele sabe, ele é inteligente, midiático, ele sabe mobilizar. Ele sai em desvantagem do Galo e ele que lança a história do inferno, né? Sim. Você já viu o inferno que vai enfrentar. E o Flamengo acabou superando, né? Depois, né? Transformando isso. Ele, com um gesto, basicamente, né? Com a vibração, ele transformou um estádio que estava ali num silêncio sepulcral num inferno, de novo, né? Aí você vê a capacidade que ele tem. E a prova disso, Bubu, é ver como o Yuri Alberto guardou tanto isso, cara. E respingando na seleção, né? Porque o Gabigol já deu uma letra ali pro Tite. Ele já está na seleção, né? Nas comemorações ali com o Flamengo recentes, ele mandou uma letra pro Tite, olha, tal. Talvez falte esse tipo de jogador
né? Em quase todos os clubes brasileiros e talvez até na seleção brasileira. É isso que eu queria saber. Né? Um cara que faça isso, né? Que chame a torcida brasileira em algum lugar, em um momento difícil, para uma cobrança de pênalti. Ficou marcado 98 contra a Holanda, minha Holanda. Os Zagalos pegando cada um pelo colarinho ali. Vamos lá, vamos ganhar esse negócio. Sabe? Eu vejo um pouco disso no Richarlison, talvez você falou de seleção. Tal, eu não acho que se compara, não. Responsa, mas o Gabi... Não é fácil, nessa questão. Essa conexão que o Yuri Alberto fala que o Gabigol tem com a torcida do Flamengo, ela não é fácil. Porque assim, muitos jogadores tentam isso, né? Você vê que às vezes o jogador chega em um lance e gesticula pra galera e aí um núcleo pequeno acaba correspondendo. Para você fazer um movimento e aí o estádio todo vir com você, assim, além desse jogo, além do pênalti que o Yuri lembrou, para mim o que fica mais marcado foi esse episódio do Atlético Mineiro. Porque uma declaração de um jogador, ela mexeu com a nação toda, não só quem foi ao Maracanã, mas quem estava fora, lembra? Porque assim, o Maracanã virou um inferno. Mas, por exemplo, o Atlético Mineiro chegar no hotel, né, eram faixas no Rio, nas pontes, era, sabe, o hotel, tudo por uma declaração de um jogador. E que se não fosse o Gabigol, se fosse qualquer outro jogador, se fosse o Arrascaeta, se fosse o Everton Ribeiro, se fosse o Davi Luiz, teria uma repercussão, mas não contagiaria tanto o torcedor. Teria que vir dele. E é tão difícil isso, eu acho que essa conexão é tão difícil, é tão bacana, quando um jogador, ele tem esse... Não a palavra né, não é um controle sobre a massa, né? Então, assim, o movimento que ele faz, ele incendeia, ele puxa, e aí os movimentos são na hora certa. Então, assim, parece que o Gabigol, aquela declaração contra o Atlético Mineiro, foi exatamente na hora certa da competição. Teria que acontecer naquele jogo. O que ele faz no Maracanã dos pênaltis, por culpa dele ou não, mas teria que acontecer naquele momento. A torcida tem que se incendiar naquele momento. E é bacana o Yuri Alberto reconhecer isso, né? Ele fala um monte de palavrão na sequência, porque estava tão próximo para o Corinthians naquele momento e acabou, após isso, virando um cenário, né? Então, tirou um pouco a segurança ainda, do Corinthians, né? E passou pro Flamengo. E foi muito legal essa entrevista do Yuri, só para rapidinho, para destacar um pouquinho, porque ele fala, tem um momento que ele fala o que os jogadores não podem fazer, né? E aí eu assistindo, eu falei, pô, exatamente, o jogador não pode ter moto, o jogador não pode andar de bicicleta, querer empinar, abusar. Ele até fala, o jogador não pode ir em parque de diversão, porque você tem um risco de acontecer alguma coisa. E aí me remeteu assim ao passado, parque de diversão eu até ia um pouco, né? Me divertia. Mas moto, bicicleta, tem algumas coisas que a gente evita muito fazer, o clube te cobra se você faz, né? Uma vez eu fui esquiar na Turquia, numa estação de esqui, e aí depois que eu fui, o presidente ficou sabendo, e eu nunca mais pude pisar numa estação de esqui. Ele me proibiu, o Alex e o Marco, um outro brasileiro, a gente não podia mais entrar em hotéis que tinham estação de esqui, porque era isso, por causa do risco que a gente poderia correr. Então eu achei bem legal a entrevista do Yuri e esse episódio também. Eu acho curioso como, e aí não é uma crítica, tá? Porque eu acho o máximo, mas pensando do ponto de vista de segurança, como o Scarpa anda de skate. Você vê que é uma coisa curiosa. Anda de skate, o capitão anda de esqui, né? Não, mas o Scarpa tá chegando lá, ele tá subindo mas o Scarpa toma cuidado, Scarpa, toma cuidado com isso. Bebe leite condensado, que também não deve ser muito recomendável pelos nutricionistas. Mas você vê, o Scarpa vai ficar bravo comigo. Não fique, que eu tenho um carinho gigantesco por você, mas meu filho era um bom andador de skate, competições, né? O Janka era um pouco menor. Palavra no meio da frase aí. Mas ele quebrou o braço andando de skate, né? Fazia uma manobra e acabou caindo errado. Você foi muito legal com o Jan. Agora, mas eu falo porque é preocupação, né? Eu sei. É a preocupação que se tem, porque a gente sabe da importância que o Scarpa tem para os clubes que ele joga. O quanto é complicado você se machucar fora do ambiente de trabalho. Espero que isso nunca aconteça, mas é uma observação só para outros jogadores. Deixa o Scarpinha andar de skate, molecada. Mas vocês da base aí, é o Scarpa, tá? Faça um cubo mágico de skate, isso, fica com o cubo mágico. Eu imagino que ele faça isso sabendo o que tá fazendo, né? Não imagino ele naqueles balls de skate, fazendo manobras radicais. Ele vai ali num palco, voltando ao Gabigol, ao pênalti, ao Maracanã, a historiadora das boas coisas do futebol, que foi lá presenciar uma decisão entre os dois clubes com a maior torcida do país, né? Então, decisão você foi inédita, privilegiada de estar lá, né? Decisão, inclusive, intensa, emotiva. Eu fui aqui na Arena também. Sério mesmo? Claro. Tem que ir. Eu acho que jornalista que gosta de futebol, se eu também fui assistir Palmeiras Internacional aqui no Allianz Parque. Sim, só grandes jogos, Eu fui vários jogos esse ano também, né? São Paulo
Ah, não, desculpa, foi mal. É porque, como eu faço linha de passe, quando não tenho linha depois, eu vou ver jogos. E o São Paulo não tem gerado tantas linhas de passe como, por exemplo, Palmeiras, Corinthians, até porque estão nas principais competições e conseguindo resultados melhores. Voltando ao Gabigol. Agora, primeira coisa, quando o Gabigol fala algo, ou quando ele faz algo em campo, ele é o maior jogador de uma geração. Sim. E ele é, para alguns flamenguistas, ou para parte dos milhões de flamenguistas, estamos falando de uma torcida que, por exemplo, a torcida do Flamengo é 4 vezes maior que a população de Portugal. Né? Mais ou menos, Portugal tem mais ou menos 11 milhões de habitantes. 10 vezes maior que a população do Uruguai. Então é isso, é uma Argentina. Então, quando você está mexendo com muita gente, grande parte dessas pessoas acha o Gabigol o segundo maior jogador da história do clube. A única unanimidade é o Zico, que eu sei. Isso é muito difícil. Aí, então, esse é o sagrado, intocável. E o Gabigol entrou na lista do sagrado. Quando esse cara se manifesta, é muito grande. Quando esse cara faz algo em campo, fica muito grande. Quando esse cara faz um gol de pênalti naquela hora, e ele tem o gesto dele. E não é um gesto pensado, sabe? Aquilo ali tá... Ele é carismático naturalmente, isso não se compra, ele tem. Ele tem carisma pra quem o ama e ele é detestado pelas outras torcidas. Perfeito. Quando ele faz assim pra torcida do Corinthians, né? Daquela sossega. E eu acho que isso faz parte do futebol. Mas eu acho que o carisma não é ser amado. Pra mim, o carisma é você atrair atenção naturalmente. Perfeito. O que isso vai causar depois é outra história. Porque eu já coloco carisma e estigma, que as pessoas ficam estigmatizadas. Assim, coloquei os dois, que os dois atraem atenção. Mas, de qualquer maneira, ele não passa batido. Sim. Tudo que ele faz é muito grande. Então, quando ele faz o gol ali de pênalti, pra mim é ali o pênalti mais difícil de ser cobrado daquela série. Acabaria ali, né? E é ele. E é ele. Só o Rodinei vai depois pra porque é o Rodinei cobrando o pênalti decisivo. E é ele. Ele faz aquele gesto, ele olha pra torcida. Flamengo, faz, sabe, tipo assim, o gesto da força. Vai lá pra outra torcida. É óbvio que isso fica muito marcado. E o jogador tá em campo vendo. Porque o jogador do time quer ganhar. E o Yuri Alberto, que é um excelente jogador, que talvez consiga, ao longo da carreira dele, uma carreira maior que a do Gabigol na Europa. Não tô falando que ele é melhor que o Gabigol, mas talvez consiga jogar em um clube europeu jovem, né? Mais do que o Gabigol consiga jogar. Uhum. Ele obviamente fica... Posso usar o termo aqui nesse horário? Claro. Fica puto. Não é esse, mas pode. Desculpa, você autorizou. E ainda bem que é assim. Porque seria muito ruim se aquelas pessoas do campo olhassem aquilo ali e falassem, cara, tudo bem, o jogo não sei o quê. É lógico que o grande segredo do futebol é que você deixa as suas rivalidades lá dentro. E recomeça elas lá dentro. Quando sai, você aperta a mão, né? Você pode, sabe, ter amizade com aquele cara que chegou no campo e deu uma chegada mais forte, não para quebrar, não maldoso. Claro que não. Né? É essa a lição do futebol. Então, eu acho que o Yuri Alberto já fica para o próximo confronto entre as equipes. Tá ali já. E outra não coisa, é qualquer jogo. Já tá ali. E isso vai tornando o futebol cada vez mais rico, né? O Gabigol, com essas ações, ele comprova, na minha humilde opinião, o Arrascaeta é o melhor jogador do Flamengo e o Gabigol é o mais decisivo. E ele não é decisivo apenas em campo. Sim. Nas atitudes. Aqui vai virar um inferno, dá uma segurada torcida. Ele se mostra decisivo em todos os aspectos. E isso traz também para o Yuri Alberto uma lição. Porque ele também responde por um grande clube que é o Corinthians. E ele viu um cara chamar a responsabilidade de um jeito que definiu um campeonato. Então, eu não sei se vocês concordam, mas pra mim o Gabigol, além do campo, é o mais decisivo do Brasil. Ele dá aula não é de futebol, dá aula de comunicação, né? O Flamengo agora na fase boa, na comemoração do título, que ele mandou uma letra, foi corajoso, né? Depois até sobre o Tite, mas ele fala assim, eu já estou numa seleção. Sim. Perguntando pra ele assim, o Flamengo é uma seleção, eu tá aqui é uma alegria, o Flamengo é favela. Né? Olha como ele toca na questão social, tem a representatividade que ele tem para a torcida do Flamengo e para boa parte da população brasileira. Ele uma vez veio no Allianz Parque, os garotinhos, os mascotinhos do Palmeiras querendo tirar foto, tocar nele, sabe? Aquela coisa que você vê assim, o Cristiano Ronaldo, o Messi. Quando a torcida adversária tá vaiando ele no aquecimento, Então, ele é um cara muito inteligente. Então ele sabe cativar a própria torcida, sabe causar na imprensa com o cabelo, com o gesto, com a comemoração. Tem gente que faz isso de forma muito premeditada, pensa,
né? Jogadores, eu vou virar uma estrela, vou começar a aparecer em programa, não sei o quê, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, o meu comportamento que eu vou fazer. Ele me parece um cara muito inteligente e preparado. É natural, mas ele elevou isso aqui como hoje nenhum outro jogador não adianta fazer e não concluir. Até porque ele tem os 2 gols contra o River Plate, o gol nessa Libertadores. Tem um monte de mensagem elogiando o Gabigol, mas uma me saltou os olhos aqui, que é do Edson Araújo. Ele fala, ele só tem esse controle nos torcedores do Flamengo do Rio. As demais torcidas detestam ele. É o que a gente está falando. As crianças não. As crianças não. Isso é uma coisa que cria rivalidade. Torcedor do Flamengo do país inteiro, não só do Rio. Lógico. Ele não teria esse efeito na seleção. Não tem. Ô, Dani, a gente tá lendo ali alguns nomes ali. Ali, por exemplo, o Romário. O Romário, ele tinha o poder do quê? Enquanto ele estava no Flamengo, a torcida do Flamengo amava o Romário e as outras odiavam, o do Vasco. Aí quando ele ia pro Vasco, a torcida do Vasco amava e a do Flamengo odiava. Ele conseguia transitar nos clubes onde ele era odiado e transformar isso em amor rapidamente, né? Eu acho que o Gabriel é assim. Então, a gente não sabe porque o Gabigol no Santos e agora no Santos, Flamengo. Exatamente. É curto, o Romário ele circulou por mais clubes. Olha como ele é tratado na Vila quando ele Mas eu falo, olha, assim, só para citar jogadores que têm esse perfil, né? A força de um atleta. Você acha que na seleção ele não poderia desenvolver isso? E aí eu não tô falando de jogar, tá? Eu não tô entrando na questão técnica, eu acho que tem realmente muitos jogadores ali para fazer a função que ele estava fazendo, principalmente de lado de campo. O Gabigol centroavante é uma coisa, mas aí quando ele vai, ele não entrega o que o Tite precisava. Não tô entrando na questão do campo. Tô pensando em torcida. Ele não é um jogador que poderia causar essa mobilização? Para causar essa mobilização, ele precisa fazer gols decisivos como fez no Flamengo, precisa resolver jogos como resolveu no Flamengo. Eu acho que para ele seria importante, por quê, Dani? Porque hoje isso é uma verdade. As crianças gostam do Gabigol. O torcedor que é um adolescente, adulto, já de outros clubes tem um pouco de rejeição. Então, assim, ele é muito forte com a torcida do Flamengo. É lógico, quanto mais jogos importantes, gols decisivos, eliminação de adversários, mais você toma corpo com relação a isso. Então, hoje ele é isso. Ele é visto com muito carinho pelo torcedor do Flamengo. Mas se eu chegar aqui e falar assim, a torcida do Palmeiras gosta do Gabigol, é uma grande mentira. Capitão, os caras odeiam ele pelo que ele fez. A seleção, ele é folgado. Ele é folgado. A seleção poderia mudar um pouco isso. Ele não é o Vinícius Júnior. Talvez alguns gols. O Gabigol vai pra Copa, ele faz eu lembrei de um bom sentido agora, falando isso. Você falou de capitão. Vem a imagem pra mim do Thiago Silva, Copa 2014. O lance que é uma disputa de pênalti. É o contrário do Gabigol. Ele sentando na bola, meio que derrotado, já chorando ali, né, mostrando tensão. E o Thiago Silva tudo indica que vai ser o capitão do Brasil nessa Copa, né? O Tite acabou com o rodízio. Ele aprendeu muito com esse pela questão da idade, o Daniel Alves não deve ser titular, então o Thiago Silva deve ser o capitão do Brasil. Sim. E é um cara que carrega essa marca de, num momento de dificuldade, de tensão, ele botou meio que o Brasil para baixo e todo mundo chorando junto com ele ali. O Gabigol faz um movimento contrário, né? Thiago Silva é um monstro, né? Um dos melhores zagueiros do mundo nesse século e tal. Mas a gente está falando aqui dessa questão de mobilizar, de puxar a torcida. As pessoas olham acho que muito torcida brasileira olha para o Thiago Silva e não consegue ver isso. Ele vibrando, né? O Dunga, né? Porque negócio de carisma e tal, às vezes não tem a ver com o cara ser bonzinho, ser legal, bom caráter e tal. O Dunga fazia gol de pênalti e saía, né? Com um punho ali, berrando, bradando e tal. E muita gente se contaminava, se contagiava com isso, né? É uma coisa muito... E tem um outro perfil. O Gabigol, a impressão que eu tenho é que ele compete e fala assim, eu vou ganhar. Eu quero meu time, minha torcida. O Dunga, ele estava sempre olhando como se tivesse um inimigo do outro lado. Na taça, ele xingando a taça. É outro perfil. É outro perfil. O Gabigol é a realização. Tanto que ele é outro perfil. Tem dificuldade, às vezes, com os adversários, provoca... Detesta perder, às vezes não sabe perder, perfeito, tudo bem. Mas ele... o jeito de olhar é diferente de pensar. Era isso. Você é pra seleção mesmo, hein? Onde você mostra isso, tem que torcer pra seleção, depois não pode torcer pra outro. Eu, por exemplo, quando começa a Copa do Mundo, antes da Copa do Mundo, eu não torço pra seleção. E eu não faço média aqui. Eu não torço. Por que eu não torço? Vou dizer pra vocês. Porque Zé Maria Marinho preso. O último, Rogério Caboclo, acusado de assédio sexual. Marco Paulo Del Nero, banido do futebol, voltou e ganhou 20 anos. Ele está com 68. Quando ele tiver 100 anos, ele pode ser presidente de novo. Isso se ele não manda na CBF. Certo? Aí, no dia que teve a comemoração domingo do Flamengo, o Gabigol falou, ô Tite, vai tomar no caju, papapá, papapá, papapá. E o Gabigol, de uma maneira que estava mamadinho. Qual o problema também do cara? Foi campeão da Copa do Brasil. Libertadores não pode estar com a cerveja? Tá, legal.
E aí o que aconteceu? Os caras não deixaram o Everton Ribeiro no outro dia da entrevista coletiva. O que mostra uma baita de uma ditadura. E eu não gosto de ditadura. Tanto é que esse país 64 aqui mataram muitas pessoas. E a CBF não é do Brasil. A seleção brasileira não é sua. Não é. É mentira. Sabe por que é mentira? Porque as convocações nem sempre são as que deveriam ser. De justiça. De verdade. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Às vezes, a empresa quer. Eu não posso afirmar. Vamos lá. E a empresa CBF, sem dúvida nenhuma. Quando eu marco uma preparação de 4 dias ou 5 dias, fica comigo aqui. Deixa comigo, Latino, que eu dou audiência. Ó, ainda mais que esse bigode. Por sinal, esse bigode... Tá bonito. Não, mas é pra Gillette, pro Novembro Azul, para que a gente possa entender a importância do toque de próstata. Deus é tão maravilhoso, eu não gosto de falar de religião aqui não, que se você estiver mijando pouquinho, é porque sua próstata tá grande. E você pode morrer de câncer de próstata. Mas Deus fez tão a gente perfeito que Ele te avisa se você está com a doença. E vocês são tão preconceituosos nesse país que você acha que o exame PCA, que o exame de próstata, não vou fazer porque eu sou macho. Macho, meu irmão, tem que viver a vida, né? Então, tá bom. Voltando, vamos lá. Você acha que um jogador como o Gabigol não era para estar entre os 26? Claro. Vocês acham que o Dudu, o que ele faz há 6 anos, não deveria estar? Vou falar uma outra coisa. Esse menino do Atlético Paranaense, o lateral direito, esse menino que foi a revelação do Campeonato Brasileiro, não o Endrick, com 6 jogos, só colocou o Endrick, porque ele foi campeão do Palmeiras, tem 16 anos, o mundo quer ele, mas a verdade é que isso é mentira, a verdade isso é comercial, tá, eu faço esporte, eu preciso de futebol, Souza, Cereto no seu canal, Márcio da Transamérica, os Pipo, que trabalhou muito tempo na Jovem Pan. Que bom que você saiu da Jovem Pan. Que bom que você está na Transamérica. Aí, eu enxergo assim. Aí o Dudu vai casar, né? Aí vai lá, não sei o quê, o Gabriel Menino fala, Tite, vai tomar? Bota aí então, Cascão, já que você tem aí. Coloca aí, o hino do Corinthians primeiro. Não. Salve o Corinthians. Corinthians tá na Copa também, né? Que isso? Corinthians se estreia na Copa, né? Não vai jogar? Eu acho que vai. Eu acho que tá. Tá, não tá? Vai, o Corinthians vai. Ó, Cereto aí, Márcio Pipo aí também, tem nossa galera que toda sexta-feira tá aí junto com a gente. Deixa eu só falar uma coisa. O Gabriel Menino, deixa eu ensinar uma coisa pra você. Você tem que ser homem, irmão. Tem que ser malandro. Deixa eu falar, você não é homem, você é pipoqueiro. Você não mandou o Tite tomar no caju? Sim. Aí no outro dia, você tomou pau pra caramba na internet. Eu quero pedir desculpa pro Tite, porque não sei o quê. Pô, larga a mão de ser juvenil, rapaz. Seu pipoqueiro. Pipoqueiro. Tirou, já pediu desculpinha. Na quarta-feira, no casamento do Dudu, manda o Tite tomar caju. Aí no outro dia, os empresários lá falaram, você vai ficar mal. Não, eu sei, né? Você quer que eu fale, irmão? Eu penso nisso. Então, e aí a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, que eu já falei há 3 meses aqui, que o novo comandante é o André Sanches. Falou mesmo. Não foi, Cereto? Foi. Há 3 meses. E falei o seguinte, o outro cara que vai estar junto com ele, que eu acho que ele sim, o Andrés não, o Fenômeno, Ronaldo. que tem que ser o CEO. O Ronaldo, onde ele bota a mão... Tá certo. Midas. O Ronaldo Fenômeno deveria ser o presidente da CBF. Pra mim. O Ronaldo Fenômeno. Não quando ele foi lá, que pegou os 3 travestis, não. Tá tudo certo também. Ali ele foi fenômeno mesmo. Ali ele foi demais. Porque o gogó dos travecos era maior que a maçã. Parece azeite. Viadão, parecia uma azeitona. Parecia essa bola aí. Parecia essa bola. E as veias na mão? E ele, nada contra.
Muito pelo contrário, mas não percebeu? Ó, fala uma coisa. Ó, sacanagem. Mas ele... Quem tem coragem de falar isso na televisão? Só eu mesmo. Só você. O cara é guerreiro. E ele deveria ser o presidente da CBF. Isso que eu tô falando. Mas aí chega a Copa do Mundo, não tem que foi, Souza. Você tá lembrando de algum fato seu? Não, desse não. Não tenho nada contra também, mas... Não, ó, teve um apresentador aqui na Band, se for mentira, você me desmente, ô Cascão. Pode mentir no ar aqui. Que ele tava aqui e falou que foi assaltado. Aí eu fui assaltado, tinha 3 travestis aqui na USP. Eita! No jockey? É, isso mesmo. Foi ele. Não, estou sendo assaltado. Pô, na USP aqui, ali fica as prostitutas que vão... São mães que vão ganhar o seu dinheiro fazendo sexo. E qual o problema? Pra mim, nenhum. Os travestis, nenhum. Agora, não seja babaca de que achar que a gente é trouxa. Tá bom? E eu não tenho... Qual carro? Land Rover. Eu não tenho Land Rover. Não sou eu. Olha lá. Eu gostaria até de ter sido. Mas não sou eu. Eu tenho mal um Fusquinha, um Opala, o meu golzinho, meu tapeceiro tá ali, o Fabiano, que tá deixando o meu gol maravilhoso. Mas Land Rover não sou eu. E também não tenho Porsche Cayenne. Porsche Cayenne são outras pessoas que têm aqui. Você vem de aplicativo. Eu tenho outro carro, que eu não vou falar qual que é. Mas não é nenhum desses. E aí, quando chegar o jogo, eu torço pro Brasil. Sim. Mas a minha vergonha é o que está acontecendo no Catar. Eu entendo perfeitamente Cereto, Márcio, que já fizeram Copa do Mundo. Você já fez, Souza? Não, eu só... Mas é uma delícia fazer. Mas no Catar, um país homofóbico, um país ditador, um país que morreram 7.500 pessoas, imigrantes, construindo os estádios. Ninguém falou nada, irmão. Os caras que estão lá no Catar, olha o metrô, eu quero que o metrô do Catar se exploda. Eu quero que descarrilhe o metrô. Ah, olha que poltrona bonita. Não tô nem aí. Um país que acha que a mulher é segundo plano. Que, por sinal, a Budweiser, tá certa a pronúncia? Isso. A Budweiser patrocina a Copa do Mundo. 3 dias antes, os caras falam assim, não pode beber cerveja. Mas que é isso, velho? O direito da pessoa tomar uma cerveja, o direito da pessoa tomar o que ela quiser, o direito da pessoa ir e vir, não pode ser numa Copa do Mundo comprada no Catar. Que é um absurdo isso. Mas aí vocês, que são baba-ovo, um monte de ex-jogador, comentarista. Não, e eu vou falar pra vocês uma coisa aí. Não sei se eu faria isso trabalhando na Rede Globo, que é detentora do evento junto com a Sport TV. Ninguém falou da mulher, ninguém falou da ditadura, ninguém falou das 7.500 pessoas que morreram. Aí você vai falar pra mim assim, mas se você estivesse falando, eu falaria. Como falei aqui na Copa do Mundo, aqui do Brasil, que não tinha que ter Copa. A torcida brasileira, ela não tem mais identificação com a seleção. Né, por essas e outras, porque o povo não é bobo, né? O povo não é burro, o povo está sabendo. Quando o povo sabe tudo o que está acontecendo nos bastidores e o povo não se identifica com a seleção brasileira porque não vê os principais ídolos jogando na seleção brasileira. Cadê o Gabigol? Isso não quer Cadê dizer o Dudu? Que nós não vamos torcer para a seleção, claro, velho? Claro, aí é outra história. Quando começa a Copa do Mundo é outra história. A gente veste o verde e amarelo e a gente torce para a seleção brasileira. Mas é bom para nós. Claro, óbvio. Só que a gente precisa mudar um pouquinho também a nossa mentalidade, porque assim, a seleção em si é algo nosso. A gente não pode, por causa da mal administração de algumas pessoas, descontar toda a nossa raiva na seleção brasileira. Eu acho que a gente é patriota, a gente tem que ainda torcer pela nossa seleção, porque fica muito fácil para quem dirige fazer tudo errado e a gente descarregar a nossa raiva na seleção brasileira. A seleção brasileira é igual Coca-Cola. Você acha que precisa fazer propaganda para Coca-Cola? Coca-Cola é igual ketchup aí. Uma delícia. Da Heinz ainda, é muito melhor.
Aí, a seleção brasileira tem uma empresa em Londres. Por que será que tudo é em Londres, né? Porque você tem 12 jogadores da seleção brasileira que jogam na Premier League, que jogam no West Ham, que jogam no Nottingham. Nottingham Forest. Aí você não convoca o Gabigol, não convoca o Dudu, que tá jogando uma bola faz 7 anos. Aí você fala assim, mas isso é verdade? Isso aí é de verdade mesmo? Então, eu, quando torcia para a seleção brasileira, desde 82, lá na posse, fazia aqueles negócios de serra, né? Isso. Que a gente fazia. Hoje você não vê nada. Você não vê bandeira, você vê nada. Ninguém pinta a rua mais, né? Ninguém pinta a rua mais. Então, mas isso não quer dizer o que o Souza falou na verdade, eu não sei o que você pensa. A gente não pode também, todos os problemas que existem aí, transformar isso em cima dos jogadores. Mas quando o Tite dá um dia de folga para os jogadores que estão em Turim há 5 dias, Copa do Mundo não tem que ter folga, não tem que ter banho, não tem que ter porquinho. Que vai ter no hotel, né? Vocês sabem que vai ter, né? Vocês sabem que os caras... Pelo menos o Daniel Alves não vai machucar ninguém hoje. Tá todo mundo de folga. Os caras tiveram folga depois de 5 dias em Turim. Tem mais alguém que vocês levariam pra Copa que o Tite não levou? E o Gabigol. Pra mim é Gabigol. Pra mim, Gabigol. Não pode ficar fora na minha. Se você leva 9 atacantes, ele levou 9 atacantes? 9. Como é que não leva o Gabigol? Não dá. Não tem... Gabigol e Dudu teria que estar. Pra mim, Gabigol e Dudu. Também, pra mim, Gabigol e Dudu teriam que estar. Tudo perfeito. É isso daí, nação. Então coloca nos comentários aí a sua opinião. Deixa a sua opinião aí nos comentários referente a isso daí. O Neto tá pistola, né? Pelo fato de não ter levado o Gabigol pra Copa e o Dudu também. É isso daí, nação. Deixa o seu like e nos vemos no próximo vídeo.